Fala amigos do vlog do Zek, hoje com a volta do perguntas e respostas, filtro low pass, ter ou não ter, que é uma sugestão que veio de um de vocês lá do Patreon, para explicar aí essa tendência, né, que a gente está vendo aí no mercado, que as fabricantes estão apresentando câmeras digitais sem o filtro low pass. E hoje aqui no canal eu quero explicar para vocês o que é esse filtro, né, como são geradas as imagens e se vale a pena aí vocês investirem numa câmera com ou sem o tal do filtro low pass. Bom, a parte técnica, né, desse vídeo ela é um pouquinho chatinha, que a gente tem que entender como que as imagens são geradas nas câmeras digitais. Que o sensor digital, né, ele tem um monte de fotodiodo que a priori eles conseguem ver apenas medir a intensidade da luz, eles não conseguem ver cor. E como que a sua câmera aí consegue gerar uma imagem colorida quando você tira uma foto digital? Bom, um amiguinho lá de sobrenome Bayer, ele inventou um tal de arranjo Bayer, que ele colocou um arranjo, né, várias cores pintadas em cima de cada foto-sensor, dois verdes, um vermelho e um azul, e depois via códigos matemáticos você consegue aí pegar todo esse arranjo, né, todos os seus 20 megapixels, aqui eu tenho três câmeras, 36, 24 e 20 megapixels, cada um deles tem uma cor pintadinha em cima nesse arranjo, né, são dois verdes, um vermelho e um azul. Você consegue matematicamente depois pegar essas cores, interpolar, né? Por exemplo, se eu tiver aqui um azul e aqui um vermelho, no meio eu posso falar que é roxo, ou se eu tiver aqui um azul, aqui um vermelho, em cima eu tenho dois verdes que tem força, aqui eu posso falar que eu tenho um roxo um pouquinho mais amarelado. É assim que ele gera aí a foto colorida, né? 99% das câmeras do mercado trabalham com esse sensor, com arranjo Bayer, para gerar aí uma foto colorida. Só que ele tem dois problemas aí. O primeiro deles é que dependendo da padronagem, do detalhe fino que você usar, principalmente aí em grades ou em texturas de tecido, por exemplo, né, que são coisas feitas pelo ser humano, né, tem processos industrializados, essa repetição de padrão, como ele é muito fino, pode chegar na mesma frequência que você tem os pixels na sua câmera e você começa a ver aí umas linhas coloridas. Isso é chamado moiré, porque é quando esse código matemático não consegue aí distinguir se isso é detalhe, se isso é cor, e você vê uma cor meio fruta-cor piscando na sua imagem. Isso é um moiré, né? A gente vê muito aqui no vlog do Zek com a minha Blackmagic Cinema Camera. A gente viu no vídeo passado que eu filmei uma mochila, né? A mochila você consegue ver bem de longe as linhas, né, do nylon, e isso a câmera não consegue interpretar se é cor, se é cinza, e ela gera aí o moiré. Então o que eles tiveram de uma belíssima ideia, que é introduzir o tal do filtro low pass. O filtro low pass, ele vai tirar a nitidez da sua imagem bem pouquinho, né? Ele vai pegar os pixels e ele vai colocar um em cima do outro, assim, tirar um pouquinho da nitidez, que aí aparece menos o moiré, né? Como você não vai ter esses detalhes finos, o moiré não aparece. E o que está acontecendo agora no mercado é que as fabricantes estão colocando sensores de tanta resolução que eles começaram a abrir mão aí do tal do filtro low pass para entregar um pouquinho mais de nitidez na sua imagem. E aí que a gente tem aí algumas câmeras, por exemplo, aqui eu tenho a D800, que a Nikon lançou dois modelos, né, a D800 e a D800E. A D800E ela não tem o efeito do filtro low pass aplicado, né? Então a D800E ela consegue ver um pouquinho mais de nitidez do que a D800 normal. A D810 nova, todas elas não tem nem o filtro low pass para você ter essa maior nitidez. A Canon até hoje está pouco se lixando para o filtro low pass, né? Todas as câmeras dela têm o filtro low pass. A Sony aqui na Sony RX1R, que é aquela compacta com um sensor full frame, eu comprei a RX1R. Essa R é de resolution, que ela não tem o filtro low pass, enquanto a RX1 tem o filtro. E a gente vê aí, né, na D7100 da Nikon também não tem o filtro low pass, né? Eu falei tendência, mas você vê, por exemplo, a D750 nova é uma full frame de 24 megapixels que tem o filtro low pass. Então os fabricantes ainda aí estão experimentando ter ou não ter o filtro. Qual é a minha opinião? Bom, vamos lá. Se vale a pena pela maior nitidez. Se tem maior nitidez uma câmera sem filtro low pass, sim, a imagem tem maior nitidez. Só que você só vai conseguir ver isso em lentes otimizadas que tenha já uma alta resolução e em exposições otimizadas. O que eu quero dizer com isso? Você não vai conseguir, por exemplo, ver os efeitos de não ter esse filtro low pass em fotos que você tem a exposição lenta, né, que tem algum borrão de imagem, ou que o seu
sujeito se movimentou, você principalmente vai ver aí os efeitos de não ter esse filtro low pass só em detalhes gráficos ou cenas que você tenha muitos detalhes, por exemplo, aí paisagens, né, amplas, que você vai ter um monte de folhinha, coisa longe, aí você consegue ter uma vantagem e não ter o filtro low pass. Se isso gera mais moiré não ter o filtro, na minha opinião não gera. Eu falo isso porque eu tenho câmeras que tem o filtro, por exemplo, a 5D Mark II, a 60D, a própria 6D aqui, que eu tenho arquivos que tem moiré. E essas câmeras têm o filtro low pass, né? Então eu não acho aí que você vai conseguir ver mais ou menos moiré por ter ou não ter o filtro. Ele vai ficar um pouquinho mais característico, ele fica um pouquinho mais forte, mas você consegue esconder um pouquinho via software. Mas se vai acontecer mais, na minha opinião não, porque se as câmeras com ou sem filtro, todas elas vão gerar moiré. E por fim, se isso vale a pena ter ou não tem, olha, eu aqui no vlog do Zek escolhi todas as câmeras sem o filtro moiré. Então quando eu tiver essa opção, por exemplo aqui a RX1 da Sony, eu comprei a versão R, e a D800 eu comprei a versão E, que não tem os efeitos aí do filtro. Agora, se isso fotograficamente fez alguma diferença, tanto em web quanto em impressão, não fez nenhuma diferença. A minha opção aqui, eu escolhi as câmeras sem o filtro. Vocês que gostam de ver aí os arquivos, né, fazer o pixel peep na tela do computador, você vê maior nitidez sim nas câmeras que não tenham o filtro, né? Por exemplo, eu vi agora um review que está comparando a 7D Mark II da Canon, que tem o filtro, com a D7100 da Nikon, que não tem, e o pessoal fala, nossa, a D7100 é muito mais nítida, de fato, porque ela não tem o filtro. Só que isso só vai acontecer em exposições e lentes otimizadas, e é isso, espero ter sanado a dúvida de vocês. É um vídeo um pouquinho técnico, né, não tem nem a ver aí com fotografia nem com câmera, tem a ver com tecnologia, e espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Um beijo, o humor de sempre, e um abraço.